Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula. Só para organizar o que a gente vai ver na aula de hoje, né? A gente vai, nessas 2 semanas, analisar as diferentes interpretações da mecânica quântica, né? E para fazer isso, a gente primeiro tem que entender a estrutura mínima teórica da mecânica quântica e entender em que partes dessa estrutura mínima as interpretações são postas, né? Então, só para lembrar o que vai ser interpretação nas teorias físicas de maneira geral e depois especificado para a mecânica quântica, né? Então, interpretação é usualmente entendido como um conjunto de teses que se agrega ao formalismo mínimo. Então, a gente vai ter o formalismo mínimo, que eu vou apresentar, que são os teoremas, né? 5 teoremas principais da mecânica quântica. Sobre esse formalismo mínimo, há um conjunto de teses, ou seja, um conjunto de afirmações, né? Sobre basicamente sobre os entes, né, que estão contidos nesse formalismo mínimo, né, ou seja, as quantidades abstratas que são utilizadas para descrever o conteúdo mínimo, o formalismo mínimo da teoria, né. Às vezes essas afirmações, né, vão além dos fenômenos observados. Então aqui também, mais adiante, a gente vai discutir diferentes atitudes filosóficas, né, de como é que a gente encara a realidade desses construtos teóricos, né, por exemplo, função de onda, colapso da função de onda. Basicamente tem duas vertentes filosóficas, né, de como interpretar ou como ver, né, os diferentes construtos teóricos. Um é o realismo, né, e outro é o positivismo científico. Então a gente vai fazer na aula que vem já a distinção de recorte filosófico, que é o realismo e o positivismo. Basicamente, o realismo vai entender os entes abstratos da teoria como existentes na realidade, né? E o positivismo não, a única conexão entre a teoria e a parte experimental são os teoremas de conexão que a gente vai ver logo após, né? Qualquer outro ente abstrato da teoria não é encarado como existente na realidade ou faz referência sobre a realidade, né? Então, basicamente, são essas duas separações filosóficas que vão separar os grandes conjuntos de interpretações de mecânica quântica, né? Ou seja, como é que a gente encara os entes teóricos, né, da estrutura mínima. Então, basicamente aqui, no caso da mecânica quântica, o que a gente chama de formalismo mínimo, né, são os postulados básicos que a partir dos quais a gente vai fazer predições, né, sobre os sistemas quânticos, né. Então, basicamente, a gente tem como postulados básicos, eu vou enunciar os 5 principais, né. Basicamente, esses postulados básicos, que constituem o formalismo mínimo da teoria, eles se referem, né, à definição do estado físico do sistema, que no caso da mecânica quântica ondulatória é a função de onda, né? Mas a gente pode generalizar isso para outras representações além da representação de Schrödinger, né, da mecânica quântica ondulatória. E também os postulados se referem aos observáveis, né? Ou seja, quem são os observáveis do ponto de vista da teoria, né? Como é que eu descrevo os observáveis no formalismo mínimo da mecânica quântica, né? Como eu estava comentando, então, na mecânica quântica ondulatória de Schrödinger, né, o estado do sistema, tanto de partícula única como um sistema de partículas, que a gente aprendeu a analisar nas últimas aulas, né, por exemplo, o sistema de partículas idênticas, né, é especificado pela função de onda, né, a função de onda tem dependência espacial e temporal, então é uma função de onda tem dependência espaço-temporal. Em geral, quando a gente está falando de formalismo da mecânica quântica, a gente generaliza a representação do estado do sistema por um vetor de estado, ou a gente chama de ket Dirac, né? Um Dirac tem toda uma notação para enunciar o estado do sistema, né? Então, ou a gente pode usar a função de onda para representar o estado do sistema em mecânica quântica ondulatória, ou o ket, né, que a gente chama, né, o ket psi na notação de Dirac. O ket psi na representação de Schrödinger é igual à função de onda, né, na mecânica ondulatória. Isso para o estado do sistema. Então, ele é representado por função de onda ou vetor de estado.
E os observáveis, a gente analisou isso mais no início da disciplina, né? Os observáveis, então, são representados por operadores lineares, né? Hermitianos, né? E aqui eu estou dando vários exemplos que a gente viu durante o semestre, né? Momento linear, posição, momento angular, spin, hamiltoniano e assim por diante são operadores lineares que representam observáveis, né? Eles têm que ser hermitianos porque operadores hermitianos têm autovalores reais, tá? Então, se esses operadores lineares estão representando quantidades físicas, né? Os autovalores desses caras têm que ser reais, né? Então, por isso que os operadores têm que ser lineares e hermitianos, tá? E eles operam, claro, sobre o estado do sistema ou sobre a função de onda, se a gente está falando em mecânica quântica ondulatória, né? Formalmente, né, os vetores de estado e os operadores, né, formalmente, do ponto de vista matemático, né, em álgebra linear, né, esse conjunto de funções de onda formam um espaço vetorial normado, né? Então, espaço vetorial é algo muito bem entendido em álgebra linear, né? Por exemplo, as matrizes quadradas formam espaços vetoriais, os vetores do R3 e assim por diante formam espaços vetoriais. No caso, o conjunto dos vetores de estado ou das funções de onda formam um espaço vetorial normado na álgebra linear, né? O que significa que ser um espaço normal, vetorial normado? Significa que eles obedecem, então, todas as propriedades de espaço vetorial linear, ou seja, as propriedades que os elementos de um espaço vetorial linear têm, né? E o fato de ser normado significa que existe, ou seja, está definido o produto escalar, né, entre dois vetores de estado, e ele é positivo definido, certo? Então, isso quer dizer espaço vetorial normado. Os elementos formam um espaço vetorial e o produto escalar é definido e positivo definido, certo? Basicamente, eu só vou adiantar, eu não vou ter como mostrar isso, mas o produto escalar de uma função de onda por ela mesma, ou por um vetor de estado por ele mesmo, é justamente a integral no volume espacial do módulo quadrado da função de onda, certo? Como a gente viu, pela condição de normalização das funções de onda, né, esta quantidade, né, que é a integração do psi quadrado, né, do módulo quadrado da função de onda no volume espacial, isso é 1. Tá? 1 é positivo e definido, certo? As funções de onda, então, são encarados, né, na álgebra linear como vetores de estado, ou seja, vetores num espaço vetorial. Lembrando que vetores aqui não é vetor, não está tomando o sentido restrito de vetor, né? É vetor no ambiente da álgebra linear relativo a espaço vetorial. Por exemplo, matrizes quadradas são vetores no espaço vetorial e assim por diante, né? E esse espaço vetorial, que é o conjunto dos vetores de estado, tem um nome particular que é o espaço abstrato de Hilbert. Tá? Então, o espaço, não é o Rodrigo Hilbert, é o espaço abstrato de Hilbert, é o espaço abstrato dos conjuntos de vetores de estado. Como eu comentei, a estrutura, né, mínima da teoria é calcada em um conjunto pequeno de postulados, né? Esses postulados vão fazer o papel que é feito em mecânica clássica sobre a evolução do sistema, a evolução temporal do sistema e como é que eu descrevo uma partícula, um sistema de partículas em mecânica clássica. Então, só para lembrar em mecânica clássica, né, especificamente newtoniana, pode ser hamiltoniana e lagrangiana, hamiltoniana e lagrangiana, né, o estado de uma partícula ou de um sistema, né, é sempre especificado para qualquer tempo t, né, por duas variáveis dinâmicas fundamentais, que é a posição e o momento linear. Né? Então, para cada instante de tempo, a gente tem que designar 6 quantidades, né, que são as 3 componentes do vetor posição e as 3 componentes do vetor momento linear. Eles descrevem completamente o meu sistema. Né? Se a gente está falando de mecânica hamiltoniana e lagrangiana, a gente pode falar sempre em termos do espaço de fase, né? A gente pode analisar toda a evolução temporal do sistema a partir do espaço de fase, que é o espaço das momentos lineares versus posições. Claro, o espaço de fase é um hiperespaço, né? Ele tem dimensão 6, né? Mas, a princípio, a gente consegue mapear a dinâmica temporal de um sistema clássico através dos diferentes caminhos de fase, né, que esse sistema pode
pode ter, né, dependendo das condições iniciais, claro. A evolução temporal do sistema em mecânica clássica é conhecida, né? Se eu quero saber qual é que o sistema está, qual é que é a condição do sistema, ou o estado do sistema, para um tempo posterior ao tempo inicial, né? A gente basicamente usa a segunda lei, né, ou o formalismo newtoniano, para fazer a evolução temporal. Por quê? Porque a solução da segunda lei de Newton vai nos dar a dependência temporal do vetor posição e também, automaticamente por derivada da primeira, né, a dependência temporal do momento linear, que é proporcional à velocidade. Né? Então, a evolução temporal, no caso clássico, é dado pela segunda lei ou algo equivalente. Né? As equações dinâmicas, né? As equações dinâmicas, tanto na mecânica newtoniana quanto na hamiltoniana. Né? Então, a descrição do sistema e a evolução temporal vão ter postulados, né, em mecânica quântica que fazem o mesmo papel desses dois entes que eu acabei de falar. Né? Como é que eu caracterizo o estado do sistema, mecânica clássica é o espaço de fase, e como é que eu evoluo temporalmente o sistema, que no caso da mecânica clássica são dados pelas equações dinâmicas, né, a segunda lei de Newton ou as equações dinâmicas lá do formalismo hamiltoniano. Então, aqui em mecânica quântica, a gente vai ter postulados que vão definir o estado. Então, a primeira pergunta é como é que um estado quântico é descrito matematicamente em um dado tempo, né? E depois, como é que calcula, como é que a gente calcula as várias quantidades físicas, ou os observáveis, né? A partir desse estado quântico. E também qual é que é a evolução temporal de um sistema em mecânica quântica, ou seja, qual é que é a equação dinâmica que me dá a evolução temporal. A resposta para essas perguntas aqui, né, são fornecidas por um conjunto de 5 postulados básicos. Então, a definição do estado do sistema e a relação desse estado com medidas de observáveis e como é que evolui o sistema no tempo são basicamente dados por 5 postulados básicos. Né? Esses 5 postulados, então, constituem o formalismo mínimo da mecânica quântica, independente da representação, tá? Independente da representação. Isso vale tanto na representação de Schrödinger, ou seja, na mecânica ondulatória de Schrödinger, quanto para, por exemplo, na mecânica quântica matricial do Heisenberg. Né? Todos esses postulados são idênticos, né, para qualquer tipo de representação específica que eu estou analisando. Então, eu vou começar a enunciar todos os 5 postulados. Né? Então, o postulado 1 da mecânica quântica, né, do formalismo mínimo, né, vai definir, então, o estado de um sistema quântico. Né? Então, o estado de um sistema físico, descrito por mecânica quântica num tempo t, né, é representado, né, por um vetor de estado, que pode ser psi na mecânica quântica ondulatória, como o ket, né, na representação genérica de Dirac, né, em um espaço vetorial, né, normado, que é o espaço de Hilbert. Né? Então, o estado do sistema sempre é representado por um vetor de estado no espaço abstrato de Hilbert. Né? Esse vetor de estado contém toda a informação possível e toda a informação que pode ser extraída necessária sobre o sistema. Tá? Então, o estado de um sistema quântico é dado pelo vetor de estado, que no caso a mecânica quântica ondulatória é a função de onda. Né? O segundo postulado é a relação entre os observáveis e os operadores hermitianos lineares. Né? Cada quantidade física mensurável, O, que são os observáveis, né, que a gente vai denominar de observável, ou variável dinâmica, né, corresponde a um operador linear hermitiano, O chapéu, né, então é um operador, cujos autovetores, que eu vou chamar de psi-n, né, formam a base completa no espaço de Hilbert. Então aqui a gente não chegou a analisar isso, né, não comentamos indiretamente, né, mas toda vez que eu tenho um determinado operador, né, hermitiano, ele tem uma equação de autovalores e autovetores, né? Uma equação de autovalores e autovetores designa quem são os autovalores associados àquele operador e quem são os seus autoestados, né? Os seus autovetores, né? Os autovetores formam uma base completa no sentido de álgebra linear. Né? Então, se eu pegar todos os autovetores de um determinado operador, a gente vai formar
uma base completa. Significa que eu posso escrever qualquer outro vetor de estado ou qualquer outra função de onda em termos dessa base, usando terminologia de álgebra linear. Né? Por exemplo, uma autobase que a gente usa direto, né, na maior parte dos nossos cálculos, né, são os autovetores do operador hamiltoniano, o operador energia. Né? Porque justamente a gente resolve a equação de Schrödinger. Né? As funções de onda que são obtidas como solução da equação de Schrödinger automaticamente são autoestados, né, são autofunções do operador hamiltoniano, operador de energia do sistema. Né? Mas ela não é uma autobase única. Né? Por exemplo, a gente construir uma autobase comum do momento angular ao quadrado e também do hamiltoniano e também da componente z do momento angular, no caso do átomo de hidrogênio, né? Utilizando, por exemplo, autofunções do momento angular, né? Por exemplo, a componente z do momento angular e as autofunções do momento angular ao quadrado ou Casimir. Né? Então, em geral, a gente pode combinar, né, autobases comuns, mas não necessariamente só a autobase do hamiltoniano. Né? A gente pode usar outras autobases associado aos autovetores de um determinado operador. Claro que o hamiltoniano tem uma preferência, né, porque ele aparece explicitamente na equação de Schrödinger, dependente do tempo. Né? Terceiro postulado é a relação entre as medidas e os autovalores desses operadores representando observáveis. Né? Então, aí é um postulado. Lembrando que postulados são afirmações não prováveis. Né? Então, postula isso. Basicamente, isso aqui é construído historicamente a partir do uso da teoria, né, paulatinamente no tempo. Né? Então, a medida de um observável O pode ser representada formalmente pela ação do operador hermitiano, que representa ele, né, sobre um vetor de estado. Então, o resultado da medida pode ser pensada como operação, claro, no formalismo teórico, né, formalismo matemático, né, a operação do operador sobre o vetor de estado. Tá? O único resultado possível da medida é um dos autovalores ON, né, do operador O. Ou seja, aqui está já falando que o único resultado possível de uma medida num determinado observável são só os autovalores deste observável. Né? Ou seja, os autovalores do operador que representa esse observável. Isso já é muito restrito. Né? Então, se tu conheces o operador representando o observável, conhece os seus autovalores, os únicos resultados de medida predito pela mecânica quântica são os autovalores desse operador. Né? Se o resultado de uma medida do observável, né, em um estado psi é ON, ou seja, eu fiz uma medida e o estado e o autovalor que eu obtive, né, o valor experimental que eu obtive, o resultado daquela medida, é um específico valor, um específico autovalor do meu operador O, né? Eu estou chamando ON. Né? O estado do sistema, imediatamente após a medida, né, muda de psi para psiene, ou seja, ele muda da função de onda antes da medida para uma autofunção, a autofunção, ou autoestado, né, associado ao alto valor medido, certo? Esse processo de mudança da função de onda descrevendo o sistema depois do processo de medida, entre o antes e depois do processo de medida é o que nós denominamos de colapso da função de onda. Colapso porque ela está num estado genérico psi, né? É feita a medida. Quando é feita a medida, a gente mede um determinado alto valor do operador O, né? E associado a esse alto valor, a gente tem uma autofunção que é a psi. Então, a gente tem a mudança de psi para psiene, muda da função de onda genérica para anterior à medida do sistema, para uma autofunção específica, né, associada ao valor que a gente mediu, certo? Isso é chamado colapso, né, mudança da função de onda devido ao processo de medida, né? Matematicamente, o que a gente está escrevendo sobre o resultado da medida é isso daqui, né? Eu meço o observável valor ON, né? O valor ON para o observável. Do ponto de vista da teoria, a gente vai aplicar, então, um operador O sobre a função de onda
Isso vai nos dar o alto valor ON e o vetor de estado φn associado a esse alto valor. O quarto postulado é o resultado probabilístico das medidas, né? Ou seja, as predições que podem ser feitas em mecânica quântica são probabilidades de ocorrência de uma determinada valor do observável, né? Então, eu só estou mostrando aqui no caso que se o meu observável é um observável associado a uma variável contínua, né? Então, a densidade de probabilidade, né, de que uma medida de O chapéu, né, produza um valor entre O e O mais DO, ou seja, um intervalo infinitesimal do valor do observável, né, se ele é um observável contínuo, né, um sistema que está inicialmente no estado psi, é dado por essa expressão aqui. Vocês conseguem ver que a densidade de probabilidade, né, associada a esse observável que é uma variável contínua, basicamente o módulo quadrado da função de onda, né, onde a função de onda define o estado do sistema antes da medida, né, se o O for uma variável contínua, obviamente, né. Então, por exemplo, a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula entre x e x mais dx, onde o observável é a posição, né, a posição é uma quantidade contínua, né, no caso unidimensional aqui eu estou falando, né, x é o observável que eu quero medir, né, a densidade de probabilidade associada a encontrar partícula num certo intervalo é dada pelo módulo quadrado da função de onda, que é uma função de x, né, certo? Obviamente, essa expressão aqui também vai funcionar para outros observáveis contínuos, né? Como energia, momento, linear e assim por diante, né? Então, o módulo quadrado da função de onda está associado com a densidade de probabilidade, né, de uma medida de O produzir um valor num intervalo infinitesimal para o meu observável. E, finalmente, o último postulado básico, né, mecânica quântica, que faz parte da estrutura mínima, né, da teoria, é a evolução temporal do sistema. Lá no mecânica clássica é a segunda lei de Newton ou as equações dinâmicas hamiltonianas ou lagrangianas, né? Aqui a evolução temporal do sistema é dado por o vetor de estado psi, que é a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo, né? Então, a evolução temporal do sistema basicamente é dado pela solução da equação de Schrödinger dependente do tempo, que é esta equação diferencial aqui, né? Onde H é o operador hamiltoniano, né, que corresponde à energia total do sistema. Então, aqui o papel da evolução temporal não é segundo a lei de Newton nem as equações dinâmicas hamiltonianas, mas sim as soluções da equação de Schrödinger dependente do tempo. Claro que a gente já viu que para sistemas conservativos, né, a evolução temporal do sistema é trivial, né, que é basicamente aquela exponencial complexa da energia, né, E na menos I, E sobre H cortado vezes T, né? Então, a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo, a parte temporal, é trivial se eu estou trabalhando com sistemas conservativos, mas se eu estou com sistemas que tem dependência temporal explícita no hamiltoniano, a gente vai ter que calcular explicitamente a evolução temporal, né? Como a equação de Schrödinger, né, ela é uma equação diferencial parcial que é linear, né? Isso tem como consequências que se aplica o princípio de superposição aos estados, né, de uma partícula ou de um sistema em mecânica quântica, né? Ou seja, o estado de um sistema não necessariamente pode ser representado, tem que ser representado por uma única função de onda, né? Mas o estado de um sistema ou de uma partícula pode ser descrito por uma superposição de duas ou mais funções de onda, né? Então, a gente brincou um pouco isso lá no átomo de hidrogênio, né? A gente mostrou que a gente poderia construir funções de estado, né, para um elétron no átomo de hidrogênio como superposições, né, das autofunções do hamiltoniano conhecidas, né, que são as psi, NLM, né, certo? Mas o fato de eu poder fazer superposição está conectado com o fato que a equação de Schrödinger é uma equação diferencial linear, né, e de acordo com o princípio da superposição, né, uma combinação linear, né, de soluções particulares também é solução, né? Então, são ψ1 e ψ2 satisfazem separadamente, né, a equação de Schrödinger,
Então, a função de onda aqui é uma superposição linear dessas duas funções de onda, psi1 e psi2, né? Onde os coeficientes α1 e α2 são números complexos, né? Também satisfaz a equação de Schrödinger, né? A gente viu isso explicitamente lá na representação do estado de uma partícula livre, né? Quando a gente está usando, por exemplo, descrevendo partícula livre unidimensional, quando a gente trabalhou nos potenciais, né? Potencial degrau, potencial retangular, assim por diante, né? Quando a partícula estava livre, ao resultado da função de onda, né, que representa o estado da partícula livre, é justamente uma superposição de ondas planas, né, onde cada uma das ondas planas, a onda plana andando para a direita e a onda plana andando para a esquerda, são soluções individuais, né, separadas, né, da equação de Schrödinger, né, para a partícula livre. A combinação linear das duas, né, também é solução da equação de Schrödinger, solução geral, né, para a função de onda de uma partícula livre. Então, a gente pode usar superposições de funções de onda para representar também estados de um sistema ou de uma partícula, né? Então, de maneira geral, é sempre possível representar o estado físico de um sistema, que eu estou chamando do psi, né, com uma superposição linear de funções de onda que também são soluções da equação de Schrödinger, né? Ou seja, eu posso fazer uma soma em I, produto alfa I psi, onde cada uma dessas psis, né, psi1, psi2, psi3 e assim por diante, são soluções individuais separadas da equação de Schrödinger, e os alfas são os coeficientes, né, na superposição linear. Certo? O P aqui representa, então, a probabilidade dessa superposição. Aqui eu só vou tomar a liberdade de colocar não a função de onda, mas o ket, né, o vetor de estado abstrato ket psi, né? Então, a probabilidade do estado, a probabilidade de ocorrência dessa superposição, né, é justamente o módulo quadrado da soma alfa i psi, né? Se os estados psi são mutuamente ortogonais, né, ou seja, se eu estou num estado não posso estar no outro, né, isso significa ser estados mutuamente ortogonais, né? Então, se eu estou fazendo uma superposição linear, onde os meus estados individuais aqui, base para a superposição, são estados que são mutuamente ortogonais, né? Nesse caso, se os estados são mutuamente ortogonais, essa probabilidade de ocorrência da superposição simplifica um pouco, né? Nesse caso de estados mutuamente ortogonais como base, né, a gente tem que a probabilidade de ocorrência da superposição é basicamente o somatório dos módulos quadrados dos coeficientes alfa is, né? Onde o módulo quadrado de um determinado coeficiente alfa eu estou chamando de PI. Então, basicamente, eu consigo mostrar que a probabilidade de uma determinada superposição, desde que os estados sejam ortogonais, é basicamente a soma das probabilidades de ocorrência de encontrar o sistema num determinado estado, né? O PI é o módulo quadrado do coeficiente, né, associado àquele estado na superposição. Um exemplo bem tradicional, né, da onde eu tenho estados mutuamente ortogonais, e eu vou descrever o estado de um sistema como uma superposição de estados ortogonais, é o famoso gato de Schrödinger, né? O que é o gato de Schrödinger, né? É um experimento de pensamento, né, onde eu tenho um gato dentro de uma caixa, né, e dentro dessa caixa, junto com o gato, tem um repositório, um vidro, né, onde tem veneno. Tá? E esse repositório onde tem o veneno pode ser quebrado por um martelo que está conectado num dispositivo que é acionado por decaimentos radioativos, né? Os decaimentos radioativos são aleatórios, né? Então a gente não tem controle de quando vai ocorrer, né, a quebra do recipiente onde tem o veneno que pode matar o gato. Então, quando está fechada a caixa, né, a gente vai tentar descrever o estado biológico do gato, sabendo que os dois estados possíveis, né, para o estado biológico do gato é vivo ou morto, né? Então, aqui psi1 representa o estado biológico do gato vivo,
tem probabilidade de ocorrência de 50%, né? E Psi2 representa o estado biológico do gato morto, que é outra possibilidade, né? Com também probabilidade de 50%, certo? Lembrando que vocês conseguem ver que o Psi1 e o Psi2, né, que são os estados biológicos do gato vivo ou morto, são justamente estados mutuamente ortogonais. Se ele está vivo, ele não está morto. Se ele está morto, ele não está vivo. Né? Então, Psi1 e Psi2 são estados mutuamente ortogonais, cujas probabilidades individuais são conhecidas, né? 50%, 50% em cada caso. O estado biológico do gato é antes de fazer uma medida, obviamente, né? Antes de ser feita uma medida no sistema. Então, enquanto eu não faço a medida, ou seja, enquanto eu não abro a caixa e vejo qual é que é o estado biológico do gato, enquanto a caixa está fechada, ou seja, enquanto não foi feita a medida sobre o sistema, né? O estado quântico do gato é uma superposição desses dois estados mutuamente ortogonais, né? Ou seja, alfa psi1 mais alfa 2, alfa 1 psi1 mais alfa 2 psi2, superposição linear dos dois estados mutuamente ortogonais associados ao gato. Os coeficientes alfa 1 e alfa 2 podem ser calculados diretamente das probabilidades, né, do gato estar num desses estados, né? Como os dois estados são mutuamente ortogonais, a gente pode calcular os coeficientes, lembrando que os PIs são os módulos quadrados dos coeficientes, né? Que nos dois casos, tanto para P1 quanto para P2, ou seja, para alfa 1 e alfa 2, em ambos os casos é 50%, né? É um meio, e significa que os coeficientes alfa i, nos dois casos, o alfa 1 e o alfa 2, é 1 sobre raiz de 2, automaticamente pela definição da probabilidade PI e a sua relação com os coeficientes na superposição, que são os alfa-is, né? E aí, o estado, né, biológico do gato, enquanto não for feita a medida, né, sobre o sistema, ou seja, abrir a caixa, né, ele vai ser uma superposição desta maneira, né? 1 sobre raiz de 2, psi1, que está associado com o gato estado biológico vivo, né? Mais 1 sobre a raiz de 2, Psi2, que é o estado biológico do gato morto, né, que representa o estado biológico do gato morto. Né? Então, o gato de Schrödinger, o estado, né, biológico do gato de Schrödinger, que é esse experimento mental, né, é um caso clássico, né, de superposição, né, quântica, onde eu estou descrevendo o estado do sistema antes de uma medida em termos de uma superposição de dois estados mutuamente ortogonais. Né? Claro que o gato Schrödinger, ele é um exemplo particular, né, de um caso geral, né, casos gerais, né, de sistemas de mecânica quântica que têm dois estados, né. Isso pode ser um caso clássico, né, cara-coroa e assim por diante, né. Então, o gato Schrödinger é um caso particular de sistemas quânticos que admitem dois estados, né, dois estados. Então, especificamente para estados quânticos de dois estados, né, a gente sabe que se eu estou medindo uma determinada grandeza física, né, que é o observável, que eu estou chamando de observável A, né, num sistema que tem dois estados, os dois valores possíveis, observáveis, né, como resultado da medida, para essa quantidade A, para esse observável A, só tem dois valores possíveis, né, o A1 e o A2 aqui na minha anotação, né. Então, antes de fazer a medida, a gente não sabe qual é que é o estado do sistema, ele é uma superposição linear desses dois estados aqui, né? Quando a gente usa um medidor de A, ou seja, um medidor do observável A, aí a gente consegue ver em que estado, né, o sistema vai ser observado, né? Ou A1, né, ou A2. Mas para isso a gente tem que fazer o processo de medida, né, para a gente entender em qual estado o sistema quântico está. Obviamente, quando a gente está trabalhando com dois estados, né? Se a gente quer calcular, então, qual é, que é a probabilidade de encontrar o estado, né? A probabilidade de encontrar o sistema num determinado estado, um desses dois, né? Basicamente, a gente tem a regra de Bohr, que nos dá qual é que é o cálculo, né, da probabilidade de encontrar o sistema de dois níveis, né, de dois estados, num determinado estado, né, o estado AN, né, cujo alto valor é AN, né. Basicamente, ele é construído, né, a probabilidade de encontrar o sistema de dois níveis ou dois estados num determinado estado, né, N igual a 1 ou N igual a 2, né,
é escrito em termos dos coeficientes, né? Os coeficientes de expansão, que são o C1 e o C2, ou alfa 1 e o alfa 2, né? E o coeficiente geral, a CN, né? Certo? Aqui, no caso, se as funções de onda são normalizadas, né, onde a soma dos quadrados dos coeficientes C1 e C2 é igual a 1, né, isso significa que a função de onda é normalizada, né? No caso, se a função de onda é normalizada na superposição, né, a probabilidade de encontrar o sistema em um determinado alto valor a n, né, é o módulo quadrado do coeficiente associado àquele estado, né, que é o Cn, módulo quadrado dele. Então, aqui de novo, né, antes da medida, o estado do sistema é uma superposição, que eu estou chamando de ket psi, né, ou função de onda psi, que é uma superposição de dois estados, né. No caso aqui, eu estou assumindo que eles são mutuamente ortogonais, né. Faço uma medição, ou seja, eu preciso de um aparelho de medida para fazer a medida de A, e eu tenho dois resultados possíveis, né, ou A0, ou A1 ou A2, né, e a mecânica quântica é capaz de predizer qual é que é a probabilidade, né, de encontrar o sistema em um determinado desses dois autovalores, tanto o A1 quanto o A2, né. Basicamente, na superposição, né, é o módulo quadrado do coeficiente associado àquele estado, né, C1, C2, alfa 1, alfa 2. Né? Então, a teoria é capaz de dar resultados probabilísticos para o resultado da medição. Né? Então, a probabilidade de ser encontrado no sistema com alto valor A1 depois da medida é módulo quadrado do coeficiente na superposição associado ao estado 1. A probabilidade de encontrar o sistema no estado 2, né, com alto valor A2, é o módulo quadrado do coeficiente associado na superposição ao estado 2, que é o caso C2 módulo quadrado. Né? Então, a teoria é capaz de predizer qual é que é a probabilidade, ou seja, a probabilística, né? A interpretação é probabilística, o resultado da medida, em termos dos coeficientes da expansão. Aqui é a questão da representação do colapso, né, do vetor de estado, ou colapso da função de onda, né? Então, antes da medição, a gente tem um estado que é uma superposição, né, antes da medição. Quando eu faço uma medida, como a gente mostrou, eu colapso, ou seja, mudo o vetor de estado de psi para o vetor de estado associado ao estado medido, né? Por exemplo, aqui, se no resultado da medida a gente obteve o valor A2 para o alto valor, né? O resultado do experimental do valor de A, né, que é o observável que eu estou medindo. Se eu medir A2, automaticamente depois do resultado dessa medida, o vetor de estado representando o sistema não é mais psi, e sim A2, né, o vetor de estado A2, o alto vetor A2, né, depois do resultado da medida, claro. Aqui, se eu estou fazendo uma série de medidas, né, com sempre o mesmo estado preparado, né, então se eu tenho um estado que eu consigo controlar, né, que é o estado psi, né, que é uma superposição, eu faço um conjunto de medidas, né, sobre esse estado preparado psi e fico coletando, né, o número de vezes que sai o resultado A1 e o número de vezes que sai o resultado A2, né? Então, estou chamando N1 o número de vezes que sai o resultado A1, um processo de repetição aqui, né? E N2 é o número de vezes que saiu o resultado A2. Se eu fizer um número suficientemente grande de medidas, né, ou seja, no sentido de n tendendo a infinito, né, ou seja, um resultado, eu meço um número muito grande de vezes o observável A e mapeio quantas vezes dá A1 e A2, lembrando que o estado psi é uma superposição antes da medida, né, a teoria me permite saber qual é que é a relação entre as frequências relativas medidas e a probabilidade de ocorrência vindo da teoria. Né? As frequências relativas, né, de estar no estado A1 e A2 são dados, claro, pelas razões, né, N1 sobre N e N2 sobre N, né? N é o número total de medidas, N1 é o número de vezes que sai A1, N2 é o número de vezes que sai A2. Isso é o que eu observo, né, experimentalmente, do ponto de vista de repetição de medidas do observável A sobre o estado sempre mesmo preparado à superposição psi, né?
isso na teoria está conectado, né, com os coeficientes da expansão, né, o C1 e o C2, módulo quadrado deles. Né? Então, a teoria é capaz de fazer conexão entre os valores das frequências relativas do resultado da medida com entes da teoria, que são os coeficientes na expansão ou na superposição linear, né? Cujo estado psi é antes da medida. Né? Então, eu estou supondo que antes das medidas, o estado do sistema, ou a função de onda, é uma superposição linear dos estados A1 e A2, cujos coeficientes são C1 e C2. Então, C1 e C2 faz o papel dos meus alfas, né? Alfa 1 e alfa 2, anteriormente. Né? Também, se eu estou fazendo uma repetição, né, de medidas, a gente pode calcular o valor médio dos resultados, né? Do ponto de vista experimental, né, o valor médio do observável A, basicamente a média ponderada, né, onde os dois resultados possíveis são o A1 e o A2, onde os pesos, né, de saída do A1 e do A2 são justamente os valores medidos N1 e N2. Né? N1 vezes saiu A1, N2 vezes saiu o A2. Então, basicamente, do ponto de vista experimental, o valor médio do observável é a média. Obviamente, eu estou falando de estados que são discretos, estados de dois valores possíveis. Né? É justamente a média ponderada, onde os pesos são dados por N1 e N2. Obviamente, na teoria, esse valor médio experimental está associado, na teoria, com os entes da teoria. Basicamente, são os autovalores associados ao operador A e os coeficientes na expansão associado a esses estados. Né? Então, se a minha superposição é C1A1 mais C2A2, na teoria, né, o valor esperado do observável A, basicamente é a probabilidade de saída de um determinado alto valor multiplicado pelo valor deste alto valor, ou seja, módulo quadrado de C1, A1 mais módulo quadrado de C2, A2. Essa é uma predição da teoria escrita em termos dos entes da teoria, os entes abstratos da teoria, que são autovalores associados ao observável A e os coeficientes na expansão, né, do estado do sistema em termos dos autovetores, né, A1 e A2. Né? Obviamente, tem uma conexão direta entre o resultado experimental para o valor médio de A e a predição da teoria, né, escrita em termos dos entes da teoria, que são os autovalores e os coeficientes de expansão na superposição linear. Aqui, eu só estou dando um resumo dos postulados e a separação, né, nos conceitos que têm mais caráter teórico daqueles que têm mais caráter observacional, né? Então, aqui nas caixas pretas, né, nesse diagrama, a gente tem os diferentes entes que aparecem nos postulados, naqueles 5 postulados, né? Começando, então, com o espaço vetorial complexo, que é o espaço de Hilbert, né? Depois a gente tem, abaixo deles, a gente tem, nesse espaço vetorial complexo, a gente tem os vetores de estado, ou funções de onda, e os operadores, né? Então, basicamente, aqui, os primeiros postulados se referem a esses dois entes, né? Vetor de estado, como é que eu caracterizo o estado do sistema, e como é que eu caracterizo os observáveis, né? São representados por operadores hermitianos, né? Bom, se a gente fizer a sequência indo para baixo, né, no sentido de ir mais próximo, saindo das definições matemáticas abstratas, né, para conectar esses entes matemáticos abstratos com a observação, né, no caso dos operadores, né, os resultados possíveis de medidas estão associados com os autovetores, os autovalores desses operadores, né, e a gente pode comparar, né, os resultados experimentais com os resultados possíveis preditos pela teoria. Né? Também aqui na questão do vetor de estado, né, a gente tem uma interpretação, então, na mecânica quântica para o módulo quadrado da função de onda, o módulo quadrado do produto escalar do vetor de estado, né, módulo quadrado de psi com psi, né. Justamente esses módulos quadrados vão nos dar, estão conectados, né, com as frequências relativas, né, de ocorrência dos valores experimentais, né, certo?
Lembrando aqui, então, que o operador tem autoestados e autovalores, né? Ou autovetores e autovalores, né? Dá para ver claramente a separação na parte superior dos conceitos mais gerais, ou as leis gerais, né? Mas na parte de cima desse diagrama aqui são mais os conceitos teóricos, né? Função de onda, ou vetor de estado e operadores, né? No meio do caminho a gente tem conceitos observacionais, ou seja, a relação da teoria, ou seja, dos conceitos teóricos com o resultado experimental, né? Isso basicamente então é dado pelo modo quadrado da função de onda e pelos valores dos autovalores associados ao observável, né? E na parte de baixo, claro, a gente tem a base empírica, né, que é a observação experimental, né? E claro, fora dos conceitos teóricos e dos conceitos observacionais, né? Lembrando que os conceitos observacionais são os conceitos que conectam, né, a realidade, ou seja, a medida experimental com os entes da teoria, né? Fora desse contexto, que são os entes inobserváveis, né? Tem justamente outros conceitos que estão além dos conceitos básicos que aparecem nos teoremas, né? Um deles, por exemplo, é a dualidade onda-partícula, no caso de um pensamento positivista, né? Sobre o caráter da função de onda, né? O que ela representa, né? E também outros conceitos inobserváveis, que, por exemplo, no realismo são muito discutidos, né? Que é se uma partícula tem evolução temporal clássica, né? Ou seja, se eu consigo localizar tanto as suas posições quanto designar suas velocidades classicamente, né? E também, dentro do realismo, a gente pode associar a função de onda com algo real, né? Lembrando que todo o debate entre o Bohr, né, e o Schrödinger é o que é representado pela função de onda, né? Tanto a pergunta se eu posso descrever classicamente, né, a posição e o momento linear do estado de uma partícula, né, sendo descrita por mecânica quântica, ou se a função de onda é um ente real ou não, né, está dentro do contexto dos objetos que são inobserváveis, né? São afirmações sobre objetos que não correspondem com a realidade observável. É basicamente o resumo da separação, né, dos conceitos mais teóricos, dos conceitos observacionais, e a base empírica da teoria está conectado com os conceitos observacionais, né? E, claro, tem uma gama de entes que são inobserváveis, então são abstrações, né? Abstrações sobre os postulados fundamentais. Como mostrei naquele diagrama, tem uma simetria, então, entre o sistema quântico e o observável quântico, né? Tá claro aqui na segunda lei, terceira linha, perdão. A terceira linha aqui a gente tem, nos conceitos teóricos, o conceito de vetor de estado, ou estado do sistema, e de operadores, eles são simétricos, né? Do ponto de vista de definir o sistema e como é que eu faço mensurações, né? Mais à direita, então, tem aqueles níveis epistemológicos, né, que é a separação entre teoria e realidade, né? E no caso quando a gente vai fazer a conexão dos conceitos observacionais com o experimento real, né, o experimento em si, né, a gente vai ter que fazer duas coisas, né, antes de fazer a medida. Uma é a preparação do objeto quântico, né? Então, a gente vai ter que preparar, de alguma maneira, o objeto antes de fazer a medida sobre ele, né? Por exemplo, se a gente quer separar os elétrons, né, num determinado estado de energia, um determinado estado de spin, assim por diante, né? E também, isso tem a ver com o sistema em si que vai ser medido, né? Mas também a gente vai ter que fazer um arranjo do aparelho de medição, né? Ou seja, o aparelho de medição é que determina o estado sendo observável, sendo medido, né? Então, na aula que vem a gente vai discutir a inter-relação entre o objeto quântico, né, que está sendo medido, e o aparelho de medição, né? Tem diferentes maneiras de como encarar esse processo, a inter-relação entre entre esses dois conceitos, né? O estado quântico e o aparelho de medição, ou o processo de medição em si, né?
Também ali naquele diagrama a gente conseguiu entender, né, que os conceitos da teoria que correspondem diretamente com a base empírica são os conceitos observacionais, como eu mostrei ali. Os conceitos observacionais basicamente os autovalores, né, que são os valores possíveis que eu posso medir num resultado experimental, e a conexão entre as frequências relativas e os entes da teoria, que são as probabilidades de encontrar o sistema com um determinado autovalor, né, que a gente está medindo, né. Os conceitos mais abstratos são chamados conceitos teóricos, né, que são o vetor de estado e operadores hermitianos, né, lineares. Né. A representação matemática abstrata, como a gente tinha falado, né, lá no topo está o espaço vetorial complexo de Hilbert, né, e dentro desse espaço vetorial complexo a gente tem vetores de estado e operadores hermitianos que operam sobre os vetores de estado. Né. A ponte entre a teoria e a realidade é feita pelas suas regras de correspondência, né? Autovalores, o resultado da medida, probabilidade de uma determinada medida com as frequências relativas experimentais e assim por diante, né? Aqui a gente já vai fazer uma separação já de como é que encaram, né, eu chamaria de grupos, né? Os grupos que têm uma visão empirista, né, ou positivista da mecânica quântica e aqueles que têm uma visão realista, né, da mecânica quântica. Né? No caso da filosofia de ciência empirista ou positivista, né, esse grupo, né, considera que essas regras de correspondência, né, são os únicos pontos de contato entre a teoria e a realidade. A única ponto de contato entre a teoria e a realidade são as regras de correspondência, né? Os autovalores possíveis ser medidos e a relação entre as frequências relativas e as probabilidades de encontrar o sistema num determinado autovalor. Do outro lado, esse grupo realista, né, ou seja, que consideram a filosofia de ciência realista, né, considera que os conceitos teóricos também estão ligados diretamente, ou se referem, né, à realidade. Então, constituindo uma parte não observável da realidade. Então, quando a gente está falando num grupo realista, né, ou um grupo interpretativo da mecânica quântica que é realista, né, os conceitos teóricos, mesmo os mais abstratos, né, eles vão se referir a algo da realidade. Claro que não é algo da realidade que é observável, mas faz parte da realidade não observável. Tá? Por exemplo, nesse grupo aqui, a função de onda tem uma interpretação real, ou seja, ela faz parte da realidade. Né? Depois a gente vai ver como é que é interpretado a função de onda nesses grupos, né? Mas faz parte da realidade, se refere a parte da realidade que não é observável, mas está lá. Diferente do positivista, que a única conexão entre a teoria e o experimento ou seja, a única conexão entre a teoria e a realidade são as regras de correspondência que estão nos postulados, né? Os últimos postulados que eu mostrei ali. Né? É justamente nessa ligação entre a teoria e a realidade, né, que vai entrar a questão das interpretações da teoria, né? Então, no caso, as regras de correspondência seria assim, uma forma trivial, né, ou básica de interpretação que estaria incorporada já automaticamente no formalismo mínimo da teoria, né? Porque nos postulados ali a gente já sabe, né, qual é a relação entre probabilidades, né, e as frequências relativas, aos resultados da medida dos autovalores de um operador, que é uma coisa muito abstrata em álgebra linear, né? Então, as regras de correspondência já seriam um nível básico de interpretação, né? Mas o que a gente chama de interpretações da mecânica quântica, né, propriamente dita, né, seriam adicionadas, né, por diferentes cientistas sem com que isso modifique a previsão da teoria, né? Então, as diferentes interpretações têm a ver com como é que nós encaramos em cada um desses grupos filosóficos, né, os entes do formalismo mínimo, né? Ou seja, como é que eu encaro o vetor de estado, como é que eu encaro o processo de medida, como é que eu encaro o colapso da função de onda e assim por diante. Como é que eu encaro o princípio de incerteza de Heisenberg, por que existe o princípio de incerteza de Heisenberg, como é que eu interpreto ele, né? Apesar de eu ter interpretações, ou seja, teses sobre
sobre os postulados, né, que vão além dos postulados, né, eles não implicam nenhuma modificação da teoria, do ponto de vista da aplicação dos postulados para predizer resultados experimentais, né? Então, as interpretações se referem a entes abstratos, né, que são não observáveis, né, não observáveis na realidade. Então, como a gente comentou, né, os conceitos observacionais, né, estão relacionados através daquelas leis empíricas, né, que essas conexões, né. As duas leis principais teóricas, né, os conceitos teóricos principais, como eu estava mostrando no diagrama, são a lei da evolução temporal e também o postulado da projeção, né, o resultado do resultado da medida, né. No caso da evolução temporal, a gente já viu que a evolução do sistema de mecânica quântica é dada pela solução da equação de Schrödinger dependente do tempo, né. Os operadores não se alteram, só quem se altera no tempo são os vetores de estado, isso na representação de Schrödinger, né. Tem outras representações, por exemplo, a representação de Heisberg, né, onde os operadores que evoluem no tempo e os vetores de estado são inalterados, mas do que a gente conhece, né, que é a representação de Schrödinger, os estados, né, os vetores de estado, as funções de onda evoluem no tempo, mas os operadores não têm evolução temporal. Né? E do ponto de vista do resultado da medição, né, a gente espera que o resultado da medida seja consistente, né, com o que vem dos postulados, que é o postulado 2, né, que existe então a transição da função de onda antes da medida para o autoestado, né, ou a alta função associada àquele valor medido, né, certo? Que é o colapso da função de onda. A partir daquele conceito abstrato, conceitual, teórico, né, que é o operador, a gente pode calcular, então, os autovalores e os autovetores, ou os autoestados, né? A partir deles, então, a gente vai construir as predições para a teoria, tá? As predições teóricas para os resultados experimentais. Né? Lembrando que os observáveis são representados por operadores. Né? O que a gente consegue obter é apenas uma predição que é probabilística, né? A gente consegue obter as probabilidades de ocorrência, né, depois da medida de um determinado alto valor do observável, né? Que a gente consegue calcular via regra de Bohr, como eu mostrei ali, no caso do sistema de dois níveis, ou de dois estados, mas a gente pode generalizar isso para o caso geral, né? Onde a gente tem mais estados possíveis, né, como resultado da medida, né? Ainda não entramos aqui, vejam bem que eu enunciei os 5 postulados, mas dentre os 5 postulados, que é a definição do estado do sistema, qual é que é o resultado da medida e qual é que é a conexão do observável com operadores, né? A gente não falou em nenhum momento naqueles 5 postulados sobre o princípio de incerteza, né? A gente já sabe, né, que se eu estou com duas grandezas, os dois observáveis que são incompatíveis, né? Que a gente já mostrou que ser incompatíveis do ponto de vista matemático, né? É que os operadores são não comutantes, né? Então, duas grandezas incompatíveis do ponto de vista matemático são representados por dois operadores que têm comutador não nulo, né? Ou seja, o comutador desses dois operadores dá diferente de zero, né? Quando isso ocorre, a gente tem um princípio de incerteza generalizado associado a esses dois observáveis, né? O princípio de incerteza, que é algo abstrato da teoria também, né? Ele está sujeito a interpretações, né? Então a gente vai ver também nas próximas aulas como é que cada um desses grupos, né, tanto o realismo quanto o positivismo, né, encara o princípio da incerteza, né? O princípio da incerteza tem significado tal e tal em cada um desses grupos filosóficos, né? Então, basicamente, resumindo, o que a gente viu na aula de hoje, resumidamente, né, é nos preparar para entender, primeiro, qual é que é a estrutura mínima da mecânica quântica do ponto de vista geral, independente da representação, né? A gente mostrou que ela está calcada em 5 postulados, né? Como também a mecânica clássica newtoniana também é, né? A mecânica clássica newtoniana é calcada em cima de 3 postulados, que são as 3 leis de Newton. A mesma coisa acontece aqui em mecânica quântica, né? Ela está calcada, né? A estrutura mínima da teoria está calcada em 5 postulados. A gente mostrou que o primeiro tem a ver com a definição do estado dentro do sistema, o outro
o segundo postulado tem a ver com a relação entre observáveis e algo abstrato, né, que é os operadores hermitianos, né? O resultado da medida, ou seja, o resultado da medida na teoria só admite os autovalores, né, do operador que está representando o meu observável, né? E a interpretação probabilística, ou a probabilidade de ocorrência do determinado autovalor, é construída a partir da função de onda, escrita como uma superposição linear, e, finalmente, a evolução temporal do sistema é dada pela equação de Schrödinger dependente do tempo, né? Isso vale para o caso geral, tanto para sistemas conservativos quanto para sistemas que têm Hamiltoniano dependente do tempo, né? O que a gente vai ver agora na aula que vem é essa separação, né, em um recorte que é filosófico, o grupo que está associado ao realismo físico, né, o realismo científico, e o que está associado com a visão filosófica de positivismo, né, positivismo científico, né, e a partir desses dois grupos filosóficos, a gente vai analisar as diferentes interpretações. Claro que as interpretações, na aula que vem, a gente vai se delimitar a alguns dos entes, né? A gente vai olhar quais são as interpretações nesses dois grupos para o estado quântico. Então, a gente vai entender em cada um desses grupos como é que eles encaram a função de onda ou o vetor de estado. O que significa um vetor de estado nesses grupos de interpretação, né? Como é que eles interpretam o resultado da medida, ou seja, as medições em si, ou seja, qual é que é o papel da medida em mecânica quântica em cada um desses grupos, né, filosóficos, né? E depois também qual é que é a interpretação para o princípio de incerteza, como é que é encarado o princípio de incerteza nesses dois grandes grupos filosóficos. Então, o início da aula que vem é justamente a gente vai primeiro definir o que é realismo científico e o que é positivismo científico, né? Ou antirrealismo, né? É entender em qual escopo da filosofia, da ciência eles estão, né? Ou seja, são diferentes interpretações epistemológicas, né? Sobre os entes da teoria. E aí vamos falar explicitamente como é que eles encaram, né? Como é que eles discutem, né? Cada um dessas três quantidades aqui, né? A função de onda, ou estado, o vetor de estado, o resultado do processo de medida, né? E também, obviamente, aqui dentro do processo de medida, eu estou falando explicitamente também sobre o colapso da função de onda, né? Como é que é interpretada o colapso da função de onda no caso do processo de medida, e também o princípio de incerteza nesses dois grandes grupos. Aqui já tem um esquema, né? Já separando, né? Em dois grandes grupos, a gente consegue ver que tem, do ponto de vista mais das interpretações positivistas, a gente tem a visão padrão, né, da mecânica quântica ensinada, né, que é a interpretação vinda do Born, né, Born e Heisenberg, que é a interpretação de Copenhagen, né, mas tem outras que estão dentro desse conjunto de interpretações que são positivistas, né, por exemplo, a interpretação de von Neumann e Wigner e outras, né, e também do outro lado tem as interpretações que são mais realistas, né, o realismo científico, né, que é a interpretação do de Broglie e do Bohm, né, a mecânica quântica de Bohm, que no final, na última aula, eu vou justamente analisar como é que funciona, né, essa mecânica quântica bohmiana, né, que não é a de Copenhagen, né, ou seja, onde a função de onda tem um papel principal, né, que é justamente a teoria da onda guia, né, da onda piloto, né, na teoria de de Broglie, né, a teoria de muitos mundos, do Everett, assim por diante. Obviamente pode ter interfaces entre esses dois grandes conjuntos de interpretações, mas basicamente a gente pode separar esses dois grandes grupos interpretativos, né? Realismo e positivismo. Então, na aula que vem, a gente vai analisar, dentro desse conjunto de dois grupos, né, as diferentes interpretações para essas discussões aqui, né? O Estado, medição e princípio de incerteza, né? Eu não vi aqui, desculpa, eu não consigo ver enquanto eu estou apresentando, eu não consigo enxergar aqui o, o chat, né? Mas acho que a Ana falou. A Ana
A Ana tá fazendo uma piada que o Schrödinger nunca teve um gato, né? A probabilidade do gato estar morto é 100%. É, não sei. O gato Schrödinger um experimento de pensamento, né? Seria mais feliz se ele tivesse usado um cachorro do que um gato. O cachorro fica quieto, o gato não. Ah, sim. Ah, sim, o gato ia quebrar Passaria. mesmo sem precisar Não ia. o martelo. Aí o Roberto disse que não, porque o gato tem 7 vidas, né? Sim, mas ele usaria 7 ali naquela situação. Aí eu não sei, né? Certo. O gato é muito inconstante, né? Mas é um experimento de pensamento para entender, justamente ele é utilizado como um exemplo, né? Ou como um arquétipo para a questão da superposição, né? Então, antes de abrir a caixa e verificar qual é que é o estado biológico, vivo ou morto, né? Enquanto a caixa está fechada, lembrando que ele está vivo ou morto depende de algo que é probabilístico, que é o decaimento radioativo, né? Enquanto ele está fechado a caixa, ou seja, não foi feita uma medida, o estado do gato é aquela superposição de estados mutuamente independentes, né? Que a gente consegue normalizar, inclusive, os coeficientes, né? A probabilidade de estar em cada um desses estados é 50%, né? E a gente consegue construir a superposição correta, né? Nos dois estados. Obviamente, quando a gente abre a caixa e faz a medida, ou seja, observa, né? Em que estado biológico está o gato, a gente vai colapsar a função de onda, que era uma superposição, para um outro estado específico, né? Vivo ou morto, que a gente chama de psi1 e psi2, né? Então, o gato Schrödinger nada mais é que um exemplo pictórico, né, representativo da superposição quântica, né, antes de fazer a medida. Né. Lembrando que qualquer estado do sistema pode ser escrito como uma superposição linear, né, de funções de onda. No gato Schrödinger, especificamente, as funções de onda na superposição representam, né, estados que são mutuamente excludentes, né? Se tem um, não está no outro, e assim por diante. Né? Certo? Então, na aula que vem, continuamos as interpretações e vamos ver como é que esses dois grupos filosóficos encaram, né, cada uma dessas três, três quantidades aí, né? Vetor de estado, medição e princípio da incerteza. Lembrando que o princípio da incerteza não está nos postulados, né? Apesar de que eu posso demonstrar explicitamente o princípio da incerteza generalizado a partir apenas do espaço de Hilbert, né? Então, a partir dos postulados eu consigo, como um corolário, né, eu consigo mostrar que existe um princípio de incerteza generalizado se eu estou com dois observáveis não compatíveis. Então, em um certo sentido, ele faz parte da estrutura mínima também, né, como um corolário dos postulados, né? Certo? Então, na quinta-feira continuamos, né? Na aula, na semana que vem também, eu quero fazer como um resultado mão na massa de como é que é utilizada uma dessas interpretações, que eu vou utilizar na última aula, a interpretação de Bohm, né? Ou de onda piloto, né? Que é bem famosa, né? Bem estruturada, porque o Bohm estruturou toda uma mecânica quântica baseada na ideia de onda piloto importada do de Broglie, né? Então, o conceito de onda piloto, onda guia, é do de Broglie e o Bohm generalizou esse conceito e construiu uma mecânica quântica que considera que a partícula tem ainda coordenadas e momentos lineares ou velocidades que são descritas pela física clássica, né? Lembrando que na mecânica quântica de Schrödinger, que a gente viu, né, tanto a posição quanto o momento, né, os valores esperados desses observáveis são diferentes dos casos clássicos, né? Na verdade, os valores esperados até são parecidos com os valores clássicos, né? Mas o resultado da medida não é muito parecido com o caso clássico. Né? Mas a gente vai ver isso na aula que vem, já nessa separação de realismo com positivismo, certo? Voltamos na quinta-feira. Tchau, tchau. Bom descanso até quinta. Oi? Tchau, tchau. Tchau, tchau.